Sejam todos muito bem-vindos ao TPA Global, o espaço de abordagem temática com dimensão internacional da televisão pública de Angola. Depois do alegado uso de armas químicas por parte do regime de Bashar al-Assad, os Estados Unidos da América, em parceria com a França e com o Reino Unido, atacaram a Síria. Muitos observadores e até analistas concordam que em torno da guerra da Síria estão em curso movimentos muito perigosos por parte das grandes potências. Nesta edição do TPA Global vamos analisar a complexidade do conflito na Síria com o brigadeiro Manuel Correia de Barros, vice-presidente do Centro de Estudos Estratégicos de Angola, e com o professor Dr. Miguel Bembe, politólogo e especialista em geoestratégia. Meus senhores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Dirceu. Muito bem. Em apenas uma madrugada, mais de 100 mísseis de cruzeiro atingiram alvos em Damasco e Homs, na Síria. Estamos num patamar diferente desta guerra, deste conflito da Síria? Brigadeiro Correia de Barros. Portanto, eu acho que o pouco tempo e a quantidade de mísseis para aquelas três potências é relativamente fácil de conseguir. Simplesmente, portanto, tudo foi lançado bem definido, sobre alvos específicos, muito específicos, de forma a não magoar ninguém. Não magoar ninguém no sentido, por exemplo, das forças russas que se encontram na Síria, mesmo do exército sírio. Portanto, foram dirigidas especificamente para aquelas três... O Sr. Brigadeiro acredita que os alvos em questão tinham mesmo a ver com aquilo que alegadamente são as instalações para o fabrico de armas químicas? Acredito que tenham a ver com isso. Agora, se isso vai resolver o problema, é que ponho grandes dúvidas. Portanto, de forma nenhuma, acho que aquilo resolveu o problema. Professor Miguel Bembes, a guerra da Síria ganhou outra dimensão? Não, naturalmente que não. Numa abordagem mais simplista, em que nós podemos considerar que, apesar destes bombardamentos, portanto, dos Estados Unidos, com apoio, portanto, da França e de Inglaterra, com mais de uma centena, portanto, de mísseis, portanto, quando tinham já utilizado 59 na primeira intervenção na base aérea de Shairat. Exatamente. Mas agora, naturalmente que a situação não mudou no terreno, porque este ataque não mudou naturalmente a dinâmica das forças, portanto, no terreno, e também o crescente controlo que o próprio regime sírio e também a Rússia e o Irão têm vindo a ter no terreno. Não sei se a concepção militar em termos de estratégia hoje é diferente, mas de qualquer forma os ataques geralmente serviam para mudar alguma coisa no terreno. Mas não mudou. Naturalmente que não mudou no terreno qualquer coisa. O conflito continua com a mesma coisa. Agora, a intensidade dos bombardamentos foi diferente, porque eles, portanto, o objetivo era mais uma mensagem. A mensagem é confessional no sentido, porque o que é que acontece? É que tanto os Estados Unidos da América, a França e também, lembro-te que já em fevereiro de 2017 e também neste ano mesmo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, da Inglaterra, tinha dito que se confirmar o uso das armas químicas, era importante que a Inglaterra participasse. Portanto, o que acontece é que os Estados Unidos e os seus aliados cumpriram a palavra, diferentemente do Barack Obama, que portanto, apresentou esta opção, mas que depois recuou negociando. Cumpriram a palavra em termos de ataque, mas em termos de ataque. E se confirmasse? Confirmou-se o uso de armas químicas? Não é isto que está. O que está aqui em causa é que os Estados Unidos e os seus aliados confirmam o uso das armas. Agora, mas através de que mecanismo, partindo do princípio que a própria organização para a proibição de armas químicas está ainda no terreno e os Estados soberanos funcionam, têm as suas fontes, naturalmente que não vão divulgar as suas fontes, e por isso que insiste
sobre a necessidade da investigação, portanto, das Nações Unidas. Sem querer irmos para esse diálogo a dois, porque o brigadeiro está à espera também da palavra. Ainda assim, em função desta resposta do professor, que diz que os Estados soberanos funcionam e têm os seus mecanismos, o que eu pergunto se esses mecanismos não estão também ao serviço desses Estados soberanos. Naturalmente que os interesses jogam. Por isso que eu estou a dizer aqui que é um alegado ataque, não é? Um alegado ataque. Sabe que neste período é muito difícil sabermos exatamente o que é que está acontecendo na Síria, sobretudo porque só estamos a ter informação sobre base, portanto, das mensagens diplomáticas. O que eu queria dizer que isto não mudou a dinâmica das forças no terreno, mas mudou naturalmente o relacionamento. Alegadamente, aí também temos que investigar, mudou praticamente o relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia e que está sendo considerado como pior do que no tempo da Guerra Fria, porque não há contactos oficiais e estamos neste momento a viver na base das informações que vamos recolher na base das redes sociais. Já lá vamos chegar. Brigadeiro Correia de Barros também tem a convicção de que as armas químicas terão sido usadas mesmo na Síria? Acredito que sim, que tenham sido utilizadas. Agora, na realidade, de um lado e do outro, cometeram o mesmo erro. Ou o mesmo erro, ou a mesma tática, para todos os efeitos, portanto, se livarem. E qual é a tática? A tática de um era dizer que é preciso vir aqui para confirmar se houve ou não houve. E a Rússia vetou essa resolução no caso. Quando houve o ataque, a Rússia pôs o problema que devia ser tratado nas Nações Unidas para coisa, e os outros vetaram também o coisa. Portanto, cada um está a utilizar a sua... E aquilo que está em informação, como diz o doutor, é que na realidade as informações que chegam cá fora são as informações que as duas partes pretendem atirar cá para fora. E mais nada, portanto, não há nenhuma instituição a nível internacional de peso que possa dizer sim ou não. Agora, o que eu pergunto é se nessa altura interessa saber se sim ou não, uma vez que a punição está feita, o ataque está feito, interessa alguma coisa investigar se foi usado... Mas se calhar era isso mesmo que eles pretendiam. Portanto, era, na realidade, pôr o problema de outra maneira. Foi de certeza e, portanto, vamos atacar. E os outros dizem que não foi. Não foi de certeza e, portanto, estão a do coisa. Simplesmente... Como não se magoaram um ao outro, e esse é que é o grande problema, continua tudo na mesma. Portanto, o problema que se põe na Síria, na minha opinião, é que não se resolve nem com mísseis, nem com coisas. Tem que ser um problema de negociação. Concordo. E tem que ser de problema de negociação que não tire os efeitos que cada um quer. Portanto, para os ocidentais, o Bashar al-Assad tem que ser posto na rua. E para os russos, Bashar al-Assad deve manter-se. Pronto, deve-se manter. Portanto, o problema que se põe na Síria é um problema de violência contra a população civil, aquilo que se está a passar na Síria, e esse é que é o problema grave disto tudo. Mas, na minha opinião, um dos grandes problemas que se põe é porque isto é um negócio da China. Mas porquê? Porque na realidade os grandes vendedores de armas, aqueles que mais de coisas, estão de lá todos metidos, com exceção da Alemanha. Ou seja, a Síria hoje é um bom negócio. E a pergunta seguinte é esta. Não é só a Síria, tudo onde haja conflitos é negócio. E a pergunta seguinte é esta. Será que o mundo, não consegue sobreviver hoje sem guerras? Com esta indústria ávida de vender e países soberanos ávidos de equilibrar as suas finanças públicas e privadas? Enquanto houver esse peso enorme dos fabricantes de armas no mundo, isto não vai acabar. Veja-se, por exemplo, e não falamos em conflitos internacionais, veja-se o problema, por exemplo, de as armas na mão dos civis nos Estados Unidos da América. Quantos mortos não existem por ano por causa dessa brincadeira? Isto só porque os fabricantes de armas têm um peso tão grande dentro dos Estados Unidos, os seus lobbies são tão grandes, que conseguem
pura e simplesmente que não haja alteração nenhuma, uma lei que tem de 200 anos e que na altura, se calhar, tinha alguma razão de ser, que era andar-se armado para se defender de uma insegurança que o Estado por si não podia dar. Mas isso já vão mais de 200 anos. Quero acrescentar alguma coisa, porque eu quero lançar a seguinte pergunta. Depois deste ataque, que consequências é que o mundo poderá assistir a nível da região, da própria região, e também a nível global? Com esta entrada em cena dessas três grandes... Vou tentar responder. Deixe-me só dizer que a investigação é importante, porque é uma forma de se poder chegar à conclusão. Os Estados Unidos querem contrariar aquilo que é a investigação da Rússia, porque a Rússia disse que investigaram, não é? E que não houve o uso das armas químicas. Portanto, é uma forma de tentar contrariar, portanto, a posição, aquilo que são os resultados. Portanto, é importante que se investigue se as armas foram usadas ou não. Foram usadas ou não. Mas os Estados Unidos e também a Inglaterra e a França confirmam que foram utilizados, daí este ataque que fizeram. Professor, agora, não há o risco de a investigação sair com resultados viciados? Não, quer dizer que isto é que é o receio, portanto, dos Estados Unidos, porque repara uma coisa, é que a Rússia fez uma investigação e quando apresentaram, portanto, a proposta para uma investigação no terreno, portanto, em que os Estados Unidos participariam em sítios, portanto, concretos, por isso que os Estados Unidos e outros vetaram. E agora, repara que a proposta dos Estados Unidos, que os Estados Unidos apresentaram no domingo, passou com 12 votos a favor. Apenas, mas foi bloqueada pelo veto... Não, isto vai ter lugar. Vai ter lugar. Porque basta 9 para isto ter lugar. Porque isto aqui são 15 a nível do Conselho de Segurança. Está bem, mas há o peso dos membros... Pode haver mesmo. Basta ter 9, neste caso aqui, já não é apenas os P5. São os 15. Portanto, basta ter 9 votos a favor para isto passar. Agora, a Rússia não conseguiu, os Estados Unidos conseguiram 12. Mas por aí isso, esta matéria não é passível do tal direito do poder do veto? Não, isto aqui passa, basta ter 9, estou a insistir, basta 9 votos a favor para os membros do Conselho para haver este mecanismo poder funcionar. Agora a Rússia não tinha conseguido os 9. Agora os Estados Unidos vão ter 12, ou seja, mais do que 9. Portanto, isto vai funcionar. Aliás, seria mal se a Rússia, depois disto, portanto, dizer sob a égide das Nações Unidas, não é? Haver este mecanismo para funcionar, depois se complicar. Portanto, é exatamente isso. Agora, o que eu queria dizer... O que eu perguntei é quais são as consequências possíveis a nível regional e também global depois desta intervenção dos Estados Unidos da América. Uma questão naturalmente muito grande, não é, para responder depois, mas eu penso que as consequências estão por se avaliar, não é? É difícil chegarmos já às consequências e sobretudo aquilo que acabamos de dizer, que não é uma percepção concreta, não é, sobre o que se passa nesse momento no terreno. Agora, naturalmente é aquilo que acabei de dizer, do ponto de vista estratégico não aconteceu grande coisa, não é? Apenas a mensagem que apareça de que se continuar a utilizar uma dissuasão, se voltar a utilizar, vamos atacar. Está a perceber? Agora, nós... Professor, esse seu ponto de vista é contrariado por alguns analistas e que acreditam que a Síria, no fundo, é apenas um campo de batalha das grandes potências. Esses mesmos analistas sustentam que o objetivo, no fundo, pode não ser a Síria, mas pode ser a Rússia e a China. Mas, portanto, são interesses mais globais que estão em disputa naquele campo de batalha. Não apenas. Primeiro é preciso ver onde é que a Síria está localizada, da sua posição geopolítica. Exatamente. A sua localização geopolítica. Portanto, há ali vários interesses, portanto, em jogo. Primeiro, o discurso oficial dos Estados Unidos é que o conflito sírio não é de interesse para os Estados Unidos e que, portanto, está longe, os Estados Unidos não tiram lá
petróleo, tudo aquilo. Mas, na minha opinião e na opinião de vários analistas, portanto, é muito importante que os Estados Unidos estejam lá, porque somente se os Estados Unidos, por exemplo, se retirar naquela zona nordeste, não é, da Síria, seria catastrófico tanto para a própria NATO, porque seria uma vitória para a Rússia e também estaria presente definitivamente no mar Mediterrâneo. Portanto, daí a razão porque muitos dizem que a Síria está a sofrer as consequências de um jogo geopolítico e geoestratégico. Naturalmente, a Rússia precisava de voltar para a região do Grande Médio Oriente, onde saiu desde 1967, se não me engano. 67. E o Irão sempre procurou entrar na região em que nunca esteve. Portanto, uma zona muito importante por causa das zonas estratégicas que são importantes desde a entrada, portanto, desde da ponte, porque a Rússia e o Irão precisam, portanto, das águas quentes, portanto, do mar Mediterrâneo. Brigadeiro Manuel Correia Barros. Aquilo que o professor disse, em princípio, está certo, mas há aqui um problema que nós temos também de analisar. O Médio Oriente, parecendo que não, é do interesse de todos. Não é por acaso que os Estados Unidos, há uns anos atrás, lançaram a guerra no Iraque, não é por acaso que foram também ao Afeganistão, não é por acaso que a Rússia sempre precisou da Síria porque tinha o seu porto de águas aberto de Tartus, não é? Exatamente. Exato. Para poder atuar, portanto, precisa da Síria, logicamente, da mesma forma que os Estados Unidos precisam. Além disso, há também dentro da própria região 3 países que têm um peso enorme dentro da região e que também estão a Turquia, a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, o Irão e Israel. Mas estou de acordo que a Turquia também tem as suas necessidades. E todos estes países jogam em várias linhas diferentes. Por exemplo, a Turquia, neste momento, um dos problemas que está a ter é o problema dos curdos, que são os grandes auxiliares dos Estados Unidos, tanto no Iraque, o que é complicado. O que é altamente complicado. Mas, para todos os efeitos, isto tem que se pensar e coisas. Portanto, aquilo que eu digo, e que por isso esta situação vai se manter, não vai passar daqui, porque os grandes não se vão meter numa alhada, um conflito entre eles, por causa deste problema da Síria, nem o problema da Síria, nem do Iémen, nem do coisa. Mas simplesmente, portanto, além daquilo que eu já disse há bocado, o problema das armas, da venda de armas. Portanto, aqui a Síria funciona, se me for permitida a analogia, como se fosse um corpo inerte para onde convergiram os abutres para evitar alguma coisa. Por enquanto. Ou seja, isso não quer dizer que fiquemos por aqui. Como já não é a coisa. Portanto, houve o Iraque, Agora, a Síria tem, para o ocidental, uma grande... Um simbolismo diferente. Porquê? Porque, por exemplo, a utilização de armas químicas. Basta isto para toda a gente... Atrair tem toda a razão, devem atacar, etc, etc. Quando, na realidade, será mesmo por isso que os Estados Unidos estão a atacar? Antes da utilização de armas químicas, por exemplo, já havia um conflito atroz que envolvia os interesses das grandes potências, misturados inclusive além disso, está-se a falar nas armas químicas, que eu acho que sim, que devem ser proibidas a sua utilização, não tenho dúvida nenhuma, mas devem ser proibida a utilização das armas químicas como todas as outras armas. Enquanto nós não pensarmos de outra maneira, dizemos, pronto, agora vamos acabar com as armas químicas. Vão acabar as outras? Vai acabar as guerras todas quando for proibido efetivamente as armas químicas? Quem é que as utilizou a primeira vez? No meio do que é que se vai passar a seguir? Portanto, temos aqui um discurso totalmente antagónico entre os Estados Unidos da América e a Rússia, mas durante algum tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, são ainda essas duas potências que foram, de alguma forma, mantendo algum equilíbrio para não acontecerem grandes guerras. Ao extremarem as posições,
podemos recear aqui a possibilidade de uma terceira guerra mundial, professor? Eu tenho dúvidas relativamente a isso, tenho alguma dúvida. Naturalmente que durante a Guerra Fria havia uma paridade do ponto de vista do potencial. Hoje isto já é impensável, é impensável. Portanto, os Estados Unidos é considerado de longe mais forte relativamente à Rússia. Mas a Rússia, quer dizer, aqui algumas questões. A Rússia continua a ser uma potência, mas é considerado de acordo com aquilo que é perceptível, não é? Perceptível. Eu digo perceptível porque não fiz esta avaliação do potencial, não é, de cada um, mas aquilo que é perceptível, seja a capacidade de projeção das forças que os Estados Unidos têm, hoje não é a mesma que tem a Rússia. O armamento atual e também não existe tanto assim. A questão é que a Rússia, por exemplo, não consegue suster, portanto, por mais tempo, portanto, por longo tempo, as forças, portanto, como os Estados Unidos, por causa das questões econômicas, todas estas questões. Agora, naturalmente que a Rússia tem tentado fazer aquilo que os Estados Unidos poderiam fazer com a Rússia e a Rússia poderia sair rapidamente da cena, que é abrir frentes por todos os lados. Seria um desgaste. A Rússia não teria uma logística. Porque a Rússia, por exemplo, o Putin disse o seguinte, toda a gente estava a questionar, mas o Putin disse que se houverem portanto, ataques, não é se concretizar ataque, portanto, os aliados devem esperar consequências. Uma das consequências é talvez abrir uma frente, por exemplo, na Líbia, onde, por exemplo, há conselheiros militares da Rússia, é encostar-se no leste portanto, abrir várias Ucrânia, o Iêmen, tudo aquilo, e onde os Estados Unidos sairiam impotentes, impopulares, como está a acontecer com esta utilização, por exemplo, deste ataque. Hoje há uma certa Agora vejamos a seguinte questão. Os Estados Unidos apostam muito também na questão das sanções. Isto é uma estratégia para secar, digamos assim, o fluxo sanguíneo, entre aspas, da represália. É um dos grandes problemas da Rússia, o problema, como disse o professor, é efetivamente o problema económico. A Rússia não aguenta economicamente e muito dos problemas que ela atravessa, mundial, parece, daquilo que ela atravessa, é um problema derivado das sanções que existem. Simplesmente essas sanções não são globais, não são de coisa. Neste momento, por exemplo, em relação àquilo que se passa com a Alemanha, portanto, aliada da NATO, aliada dos Estados Unidos, de coisa, quando se mete essas coisas, baixa a bola e não se atira para a frente. E a França aceitou mesmo participar, mesmo com esta... Exatamente. Porque na realidade, a Alemanha está dependente da Rússia para o combustíveis energéticas. E, portanto, não se pode meter nestas ilhadas, sob pena que a Rússia feche agora, muito telegraficamente, por que razão é que a França e o Reino Unido, quando se colocou a questão do ataque, não questionaram nada, só disseram vamos, que interesses é que visaram? Há interesses, olha, repara uma coisa, por exemplo, existe uma relação já histórica, aquilo que se chama relação especial, não é? Teresa May quer manter, portanto, a relação especial existente com os Estados Unidos, e repara uma coisa, que logo que o Trump, portanto, alcançou a vitória, o primeiro chefe de Estado, neste caso a primeira chefe, não é chefe do governo que visitou Trump, foi Teresa May. E uma outra coisa é que há uma questão do Brexit, e há também a necessidade de dissuadir, portanto, impedir a utilização das armas químicas nas ruas, portanto, de Londres. Agora, relativamente à França, François Macron era tido como um líder progressista, mas também uma abordagem mais um amigo pessoal de Trump, não é um amigo pessoal de Trump, e também, mas há aqui uma coisa, é preciso ver que existe há um interesse histórico também da França. Repare que tanto Líbano como a Síria foram protetorados, portanto, da França, e a França considera que a situação está insustentável. Mas do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, portanto, todos não aceitariam que a Rússia, o Irão controlassem, portanto, muito rapidamente, só dois pontinhos. Primeiro, em relação à França, pura e simplesmente, ela pretende voltar a ser o número 1
da Europa. E, naturalmente. E, portanto, aproveitou agora com a saída da Inglaterra, novo presidente quer afirmar. E depois a Alemanha, portanto, que ela sabe que não ia aceitar, portanto, de coisa. A Grã-Bretanha, obviamente que tinha de jogar nesta coisa, como disse o professor, porque na realidade precisa dos Estados Unidos, já que está a sair da Europa, e portanto pode baixar a sua projeção, a sua imagem no mundo inteiro. Portanto, passou a voltar a ser outra vez uma grande potência em que... E portanto é isto, são os interesses de cada um que estão a falar mais alto. E quem paga isso não é o Bashar al-Assad, nem o Putin, nem coisa. Não, é a população síria e da Iémen e tudo isso. Esses sim é que estão a pagar no meio disso tudo, o papel das Nações Unidas praticamente é nulo. Hoje, cada vez mais, as guerras são decididas de forma unilateral. Agora, se há presença de um dos 5 grandes, as Nações Unidas... Mas é o que se passa, nesse caso tem presença de 4 dos 5 grandes. Mas a Rússia, portanto, se isso falta a China apenas. Se chocar com um deles, com os interesses de um, o veto deles vale... Mas quando eu pergunto, é em relação àquilo que são as questões de guerra e paz. Não, hoje mais ver. Do que nunca, não são decididas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto é verdade, mas neste caso da Síria, é preciso verificar que houve mais... portanto, pressões contra a Rússia, o Irão, portanto, sobretudo a Rússia, a nível das Nações Unidas, do que o próprio Trump. A minha pergunta é se alguém respeita, os grandes ainda respeitam as Nações Unidas. Mas, Renaud, isto é importante verificar. Sempre que é preciso, a política gira à volta dos interesses. Sempre que as Nações Unidas são importantes, aliás, a nível da política, um instrumento é importante quando responde aos nossos interesses. Pronto, quando então, não responde, portanto, é marginalizado. Tudo bem, professor, assim, então há um interesse de manter as Nações Unidas. Muito portanto, bem, estamos de acordo. Estamos de acordo. Isto é um outro debate que podemos abrir num outro dia, noutra edição do TPA Global, mas não quero deixar de fazer a seguinte pergunta. Angola, né, tem parceria estratégica tanto com a Federação Rússia como com os Estados Unidos da América. Os dois estão envolvidos num grande duelo. Qual deve ser a postura do executivo angolano em relação a essas situações? Na minha opinião, deve continuar com as parcerias com os dois, porque assim temos sempre uma hipótese de os dois e se calhar com outros mais, de forma a que estejamos sempre bem. Porque nós não podemos ficar dependentes de um só. Porque isso já fomos dependentes de um só. E se for colocado uma questão de escolha? De escolha, escolher entre um e o outro. Porquê? É possível... Um Estado soberano. É um Estado soberano, mas na realidade se é preciso a escolha ser feita definitivamente... Então melhor largar os dois e arranja um outro terceiro. Essa é a minha opinião. É uma resposta, permita-me a qualificação inteligente. Professor Benda. Não, naturalmente que a política externa angolana sempre foi multivetorial, não é? É preciso, portanto, se estamos a alargar as parcerias, era só o que faltava hoje, encostarmos apenas e ficarmos dependentes, tal como ficamos dependentes a nível do petróleo, não é? Não podemos cometer este erro, é preciso diversificar. As parcerias, aliás, Angola, em termos de política externa, segundo o presidente João Lourenço, vai continuar a dar-se bem com todos os países do mundo. Embora, de facto, se visitares o site, portanto, Atlantic Culture, não é, da NATO, vai ver como é que o presidente João Lourenço é tão famoso, não é? Portanto, há ali vários artigos sobre o presidente João Lourenço. Portanto, vamos ver como é que o presidente vai conseguir aproveitar e gerir esta popularidade, portanto, no interesse portanto, de Angola e dos angolanos, garantindo também esta boa amizade. Meus senhores, o nosso tempo andou. Permitam-me agradecer a vossa presença e permitam-me também dizer que os senhores prestaram um bom serviço ao TPA Global e como também, portanto, a TPA somos todos nós, prestaram um bom serviço público. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para agradecer os senhores telespectadores que nos têm como preferência no canal 1 da TPA e também no canal TPA Internacional.
Hoje falamos sobre o conflito da Síria com o brigadeiro Manuel Correia de Barros, vice-presidente do Centro de Estudos Estratégicos de Angola, e com o professor Dr. Miguel Bende, politólogo e especialista em geoestratégia. Eu chamo-me Isidro Sanhanga. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Voltaremos dentro de 15 dias.